Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Hoje nós vamos ler um texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 9 até o 12. Colossenses 1, de 9 a 12, diz assim a palavra do Senhor: Por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de nós. Que o Senhor possa levar essa palavra aos corações, de modo que nenhum daqueles que possam recebê-la, fique sem ser ministrado pelo Teu Espírito. Que a Tua graça nos assista, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu queria começar a mensagem de hoje com uma pergunta retórica. É uma pergunta em que nós vamos ouvir e vamos maturá-la no nosso coração, pedindo que o Senhor nos ajude a respondê-la interiormente. A pergunta é: será que temos vivido de modo digno do Senhor? Eu tenho ouvido, tem me chegado aos ouvidos muitas histórias, muitos eventos, muitas situações em que servos de Deus têm descambado por outros caminhos, mães, pais, irmãos, de uma maneira geral, que têm estado abatidos pela postura dessas pessoas dentro e fora da família. Mas o que mais me espanta é que são pessoas que estão arroladas no rol da igreja visível. E isso é extremamente doloroso de se ouvir. E hoje eu queria encorajá-los a que andemos de modo agradável ao Senhor. E eu repito, nenhum de nós recebeu comissionamento de Deus para ser fiscal da vida do irmão. Que nós sejamos fiscais, sim, das nossas próprias vidas. Que nos deixemos ministrar pelo Espírito de Deus de um modo vivo, pessoal e intransferível. E que possamos acatar aquilo que o Espírito de Deus traz ao nosso coração. O texto que nós lemos é uma oração de intercessão do apóstolo Paulo, não só pelos cristãos de Colossos, mas por todos os cristãos de todos os tempos, visto ser esta epístola uma encíclica, ou seja, uma carta circular destinada a todas as igrejas cristãs de todas as épocas. A epístola apresenta Cristo como cabeça da igreja. Foi escrita para confrontar as heresias daqueles dias. Naqueles dias, a igreja estava sendo bombardeada por muitas heresias, inclusive em relação ao culto aos anjos. Paulo então se levanta para chamar a atenção dos seus leitores para a pessoa do Cristo. Cremos
firmemente na proximidade da segunda vinda do Cristo, sobretudo quando olhamos para os acontecimentos à nossa volta, sob essa perspectiva. Jesus realmente está às portas. Nunca foi tão oportuno chamar a atenção dos cristãos para uma genuína conversão, para uma mudança de rota, para uma mudança de rumo. Que o Senhor possa falar aos nossos corações hoje de uma maneira especial. São tantos os escândalos envolvendo os cristãos das várias confissões, e eu tenho insistido muito no fato de que a igreja não é um museu de santos, mas um hospital de pecadores. Aqui dentro nós vamos sendo alimentados, recebendo o remédio celestial, que é a Santa Palavra, não só alimento, mas também remédio, para que nos deixemos ministrar, e essa mudança operada pela palavra possa ser vivida, praticada e enxergada por aqueles que estão lá fora. O que está acontecendo com o povo chamado pelo nome do Senhor? Quantos modismos antibíblicos, quantas invencionices para enganar os tolos, quantos dizem seguir o Cristo e envergonham o Evangelho com suas práticas espúrias. Nesses dias, ficamos perplexos com a figura representativa do Cristo, que tem sido mostrada muitas vezes, foi veiculada nos dias que aconteceu o tal do carnaval, mas em vários lugares nós vemos a repetição dessa figura. Um verdadeiro absurdo. A gente via a figura, uma figura representando o Cristo e uma figura representando o adversário, bombardeando e arrastando a figura que representava o Cristo. Um verdadeiro horror, um verdadeiro absurdo. Contudo, quando paramos para pensar, é inevitável a pergunta: qual o compromisso daquelas pessoas com o Senhor? Como esperar um temor e uma reverência de quem sequer o conhece? Antes clamemos por aquelas pessoas, eles estão cegos, não sabem o que fazem, e fica para nós a reflexão. Mas enquanto a nós, que dizemos professá-lo, que dizemos conhecê-lo, e temos andado muitas vezes por caminhos que têm entristecido profundamente o coração de Deus, que possamos clamar ao Senhor por um grande despertamento, a começar pelos lares. Resgatemos a unidade da fé e da comunhão entre os irmãos. Que o povo do Senhor acorde para um viver de modo digno do agrado do nosso Deus e Pai. Perdão. Que haja uma restauração, sobretudo nos lares. Que os lares sejam a gênesis de uma igreja sadia, para a glória do Senhor. A oração paulina aponta para algumas ações contínuas que nos levarão a um viver do agrado do Senhor, de modo a glorificá-lo. Primeira ação: pensar e agir com a sabedoria do alto. Muitos têm fugido disso. Isso é sério demais. Em Romanos 12:2, o apóstolo Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Segunda ação: crescer em frutificação e conhecimento de Deus. E eu repito, do lado de cá da eternidade estamos todos em obras, todos em treinamento. Se ainda estamos aqui, a propósito de Deus, em nos transformar, em nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus.
15:16, ele diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. João repete as palavras do Cristo, e essas palavras precisam ecoar nos nossos corações todos os dias. Terceira ação efetiva: buscar fortalecimento, perseverança e paciência com alegria. Isso é, repito, sério demais. Muitos têm praticado a falsa teologia de 2 pesos e 2 medidas. Se você for alguém aqui dentro do templo físico, com aleluias, com palavras, apontando o dedo para os erros dos outros, orando, sempre muito exaltado, mas lá fora você pratica tudo aquilo que você condena aqui dentro, e isso receberá a fatura que vem do alto. Não se iluda. É tempo de conserto, é tempo de mudança profunda, é tempo de nos deixar ministrar pelo Espírito Santo de Deus. E aí a gente para e vê ainda uma palavra trazida também pelo apóstolo Paulo, em Efésios 3,16, ele diz: oro para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Em Efésios 6,10, ele diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Em Romanos 12,12, ele diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Filipenses 4,4, ele diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Que o Senhor, ele nos ajude a praticar essas ações debaixo da potente mão do Senhor. Quarta ação: demonstrar sempre gratidão ao Senhor por absolutamente tudo. E quando eu uso essa expressão, essa palavra tudo, é tudo mesmo, porque até as situações mais difíceis, mais dramáticas, as perdas, as dificuldades, as agonias, os estreitos, tudo isso tem um propósito para a edificação do cristão. Em cada situação precisamos, com humildade, dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer ministrar ao meu coração com esta situação? Muitas vezes nós não ouvimos os sussurros do Espírito no nosso interior, e o Senhor vai aumentando o volume da sua voz, até que chega aquele momento do Senhor bradar aquilo que Ele quer ensinar através das dificuldades e dos estreitos. No instante a gente presta atenção. Isso é sério demais. E aí eu queria trazer mais um texto: que a paz de Cristo, Colossenses 3,15, que a paz de Cristo seja o juiz, o árbitro em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz como membros de um só corpo, e que sejamos, repito, agradecidos. Nunca vi tanto cristão reclamando como no nosso tempo. E a gente descobre na caminhada que quanto mais reclamamos, quanto mais nos queixamos, mais adiamos aquela vitória há tanto esperada. Tem cristão que já poderia ser mestre, mas continua engatinhando na fé. Tem muitos cristãos que já deveriam ter aprendido a se aquietar e não difamar o Senhor com suas queixas e com as suas reclamações. Isso é sério demais. O que é que esta brevíssima mensagem pode nos ensinar e pode nos levar a um viver do modo digno do agrado do Senhor? Primeira coisa: buscando a sabedoria do alto e o entendimento espiritual. Onde é que eu busco isso? Na palavra de Deus. De
debaixo de oração sincera, nos entregando ao Senhor, pedindo perdão pelas nossas infidelidades ao Senhor e fazendo com inteireza de coração. Não é aquela oração de bater o peito: Senhor, eu não sou como os demais homens, né? Como aquele fariseu que orava de si para si mesmo, enquanto o publicano nem ousava levantar a cabeça. Muitos têm orado como fariseu e não vão receber aquilo que tanto insistem nas suas orações, muitas vezes gritadas. Entra no teu quarto, fala com teu pai que ouve em secreto, e teu pai que ouve em secreto te recompensará. Segunda coisa que precisamos aprender para levar um viver de modo digno do Senhor: frutificar para Deus em toda boa obra, buscando fortalecimento, perseverança e paciência no Senhor. Em terceiro lugar, preservando a alegria do Espírito em nosso coração. Aqui não está falando de uma alegria simplesmente circunstancial, porque tudo nos vai bem. Não. A alegria aqui é porque temos ao Senhor. Porque pela sua misericórdia, um dia Ele nos alcançou, apesar de nós, e apesar de todos os pesares e dificuldades que se levantaram para impedir que nós fôssemos a Ele. Em quarto lugar, conservando sempre um coração, repito, grato ao Senhor. Eu estou até repetindo o quarto ponto. E por último, como esperar reverência daqueles que não conhecem o Cristo, se os que dizem conhecê-lo não andam dignamente. Fica a mensagem para ser digerida, que nós possamos ouvi-la muitas vezes, se for necessário, até que tudo isso seja plasmado em nós. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas, mesmo dentro das comunidades cristãs, muito tatuadas, quando o Senhor, a maior das tatuagens, precisa acontecer com o fogo do Espírito nos nossos corações. É muito fácil estampar Jesus na testa, nas costas, nos braços e viver como um demônio. É o que nós temos visto na vida de muitos. Que o Senhor nos dê graça e nos ajude a seguir em frente na força que só Ele supre. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te damos por tudo que o Senhor tem nos concedido, apesar de nós. Rogamos a Ti que o Senhor visite cada uma dessas pessoas que está ouvindo essa palavra, que o Senhor abra as portas para o irmão Edson, para que ele possa resolver aquele problema, sobretudo o problema emocional. Que o Teu nome, Senhor, em todas as coisas seja glorificado. Recebe as nossas petições, sobretudo aquelas que estão nos corações de cada pessoa que está ouvindo, em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.